Pessoal, hoje eu tenho uma surpresa muito especial para vocês. Fica até o final do vídeo, porque você vai vibrar com as revelações dessa entrevista. Hoje você vai conhecer e vai se inspirar com a história do nosso queridíssimo Norberto de Amorim. Norberto, ele é brasileiro, ele mora há quase 18 anos, 18 já? 18 anos na Inglaterra, na cidade de Bristol, sempre morou lá. Fica mais ou menos 2h30, 3 horas de Londres. O Norberto é meu cunhado, irmão do meu marido, ele é casado com a irlandesa, nossa queridíssima Nadine, e ele tem 2 filhinhos ingleses que não falam português, praticamente não falam, né? Só falam inglês. Um menino de 5 anos, uma garota de 7 anos, que são meus sobrinhos, e eles estão passando as férias aqui em São Paulo, aqui na minha casa, estão com a agenda super lotada, e ele conseguiu aqui reservar uma horinha com a gente aqui, para a gente poder conhecer um pouquinho da sua história de luta, da sua história incrível. É o seguinte, Norberto, ele chegou na Inglaterra sem saber nada de inglês. Como será que ele aprendeu inglês? Como será que ele se virou lá? Quais serão as dicas, os conselhos, o que ele tem para falar para a gente aqui? Então, gente, muita atenção aqui, pessoal, porque eu tenho certeza absoluta que essa entrevista aqui vai abrir sua cabeça, vai te ajudar. Se você já está gostando, antes de tudo, por favor, ajuda a sua professora aqui a fazer esse canal crescer, a ajudar mais pessoas, a alcançar mais pessoas. Então, você vai me deixar super feliz deixando aqui o seu like, se inscrevendo no meu canal e deixando aqui o seu comentário. Gente, eu respondo todos os comentários, hein? Então, muitíssimas graças. Thank you so much, guys. E agora vamos receber aqui com um aplauso nosso querido convidado de hoje, Norberto de Amorim. Let's do this, guys. Welcome, Norberto. Thank you. Seja muito bem-vindo. É um prazer imenso. Estou muito feliz de estar aqui com você nesse bate-papo nosso aqui. A gente tem muita curiosidade. Eu sou super curiosa, meus alunos também, super curiosos. Eu tenho certeza que a sua história, que é uma história de luta, uma história assim, muito linda, vai inspirar muitas pessoas, porque tem muita gente que sonha em ter essa experiência de morar no exterior, de viver no exterior, de ficar por lá, de trabalhar. Então, eu quero que você conta aqui pra gente o que todo mundo quer saber. Como é que você foi parar lá na Inglaterra? Você já pensava em morar lá? Você já tinha tudo planejado? Não. Oi, tudo bem? Oi, pessoal. Um prazer estar aqui falando com vocês. Não estava, cara. Eu morava aqui no Brasil, já tinha morado em vários lugares aqui no Brasil. Já tinha morado em Minas, já tinha morado em São Paulo, no interior de São Paulo, já tinha morado em Curitiba, na Baixada Santista. Tinha viajado bastante, aí já tinha ido para o Nordeste algumas vezes, e foi lá uma dessas vezes que eu conheci minha ex-mulher, a Rachel, que ela é inglesa. Fazendo a história um pouco mais curta, a gente estava viajando quase 2 anos juntos já, a gente estava na Amazônia, foi quando meu pai faleceu, e a gente teve que voltar para ver minha mãe, meus irmãos e tal. E nessa, ela teve também uma notícia que a mãe dela não estava bem, que a mãe dela não estava bem de saúde e tal, e ela tinha que voltar. E eu disse para ela que tudo bem, vai lá e a gente se vê quando tu voltar para cá. E ela, depois de tudo que a gente passou, pô, seria legal se você me desse uma ajuda, um suporte, né, emocional, pelo menos, tá? Uhum. E, tipo, eu falei, bom, então a gente foi por uns meses, e aí foi bem interessante, tá? Voltamos para o Brasil 1 mês, 2 meses e voltamos para lá. Uhum. E aí fiquei quase 2 anos lá, sem voltar para o Brasil. Sim. Esses 2 primeiros anos foi bem complicado, né? Difícil. Sempre em Bristol, né? Foi sempre em Bristol. Sempre em Bristol. A gente chegou perto de onde a mãe dela morava, que era no norte de Londres, mas a gente ficou uma semana só. Aí a gente foi para Birmingham, que ela tinha uns amigos lá também, ficamos uns dias só, e aí a gente foi para Bristol, que ela tinha alguns amigos lá. Agora me conta uma coisa, qual era o seu nível de inglês? O que você sabia de inglês antes de viajar? Antes de viajar para lá, o que você sabia? Sabia nada. Nada? Eu sabia, tipo, hello. Hello. E hi. Só isso? Eu acho que só, tipo, algumas pouquinhas palavras. Nem o to be. Não, nada de estrutura. Nada. De estrutura, não é nada. Então. Eu nunca gostei muito do inglês, com a ironia do Entendi. destino também, né? Eu não gostava muito, mas não sabia nada. E minha mulher falava, se tu aprender qualquer coisa aqui, vai te ajudar lá. E eu achava que eu ia chegar lá, igual aqui no Brasil, que a gente sempre tá falando com todo mundo na rua, você tá no posto de ônibus, no ponto de ônibus, as pessoas estão te perguntando, estão conversando contigo sobre a lua, sobre o céu, sobre a chuva,
E lá não tinha, cara, lá não tinha ninguém. Eu saía para andar, às vezes, e não tinha ninguém que Não ficava tinha na ninguém rua. para conversar. E as pessoas são mais fechadas, era mais difícil mesmo Entendi. de começar uma conversação, começar uma conversa sem nada, sabe? Então, os primeiros anos foi osso, foi difícil. A gente estava conversando aqui, ele me contou como é que ele aprendeu inglês. Ele foi aprendendo no dia a dia, na prática, né? Como é que foi isso? Quando a gente chegou lá em Bristol, ela tinha uns amigos, e a gente foi apresentar para os amigos. E assim, quando você conhece amigo de amigo, você tenta se tornar amigo, né? E aí o pessoal, gente boa, então eu não falava o inglês, mas eu usava muito o latim, que são as palavras que são parecidas com, que pelo menos onde eu percebia, que são as palavras, as pessoas falavam, pô, essa palavra eu já ouvi, essa palavra parece com essa palavra em português. Então minha cabeça buscava todas as palavras que eu sabia em latim e fazia o embromation, que a gente sabe aqui, falava orientation, tá? Eu tô me orientando de orientation. Aí eu colocava o Asian, às vezes funcionava, às vezes não funcionava, mas aí as pessoas riam e elas se confundiam às vezes, e sempre dando uma oportunidade também do jeito que você fala, do jeito que você usa a sua linguagem corporal, do jeito que você se expressa com as pessoas, que isso é muito importante também, você sendo, assim, você quer falar alguma coisa, você tem a intenção de falar, não só falando as palavras, que aí fica meio vago, né? Eu usei um exemplo, tipo, que é muito importante as palavras, que eu posso te falar que eu te amo com amor e posso te falar que te amo com ironia. Claro. E depende do jeito que eu te falar, você vai entender. Lógico, verdade. E, assim, tinha bastante amigos espanhóis lá também, então aí eu fui decidindo um dia de não falar mais espanhol e português. Eu falei, se eu tiver que morar aqui e aprender inglês, eu tenho que me dedicar a falar inglês. A falar todo dia. A falar inglês. Sofrer, muito legal. Sofrer. E é muito mais fácil você falar de pessoa para pessoa do que em grupo. Como é que era isso? Então, porque para você falar com as pessoas em grupo, você tem que ter a atenção de todo mundo. E assim, aí aquele negócio que a gente estava conversando antes também, se você fica nervoso, você perde o fio da meada, e aí você tem que buscar uma palavra, e as pessoas já perdem a atenção. Então, de um com outra pessoa fica mais fácil. Com certeza. Que aí se eu estou falando contigo, você vai ter mais tempo, eu posso pescar as palavras contigo, aí você me ajuda, e aí você pode gastar horas com as pessoas falando. Muito legal. Mas demora. Muito legal. E você tinha lá alguma estratégia para conseguir aprender melhor? Para conseguir memorizar? Então, na primeira semana que a gente ficou lá na casa da mãe dela, que eu percebi que não tinha ninguém na rua mesmo, e que ia ser difícil mesmo. Era inverno ou não? Fim de inverno. Então aí não tem ninguém na rua mesmo. Não, e frio, e não tinha sol. Aquele mito que é verdade, que tem uma época do ano lá que é cinza mesmo e chove mesmo. Cinza e chove. Tem. Sai solzinho, mas é pouco. Eu ligava a televisão e aí, tipo assim, não tinha nenhum programa em português, não tinha internet, aquele dia, tipo, a internet, mas era bem básica, não tinha telefone, nada. Então, eu no começo, a gente colocava o jornal, o programa que estava passando, eu colocava com a tecla SAP aqui, né? Que tem a legenda embaixo. Então, eu lia tudo que eles falavam em inglês e escutava em inglês. Então, tipo, porque é o inglês de lá e tal, então era bem difícil, mas porque eles estavam falando de um assunto específico, então você vai pegando umas palavras específicas lá. E tinha mais alguma coisa que te facilitou o aprendizado? Então, aí quando eu fui ver que a gente veio para cá e voltou para lá e eu vi que eu ia ficar lá mesmo, aí eu comprei um dicionário inglês. Aí eu acho que eu já tinha um dicionário pequenininho que era inglês-português, mas eu não usava muito, eu usava mesmo o dicionário inglês. E tinha o Thesaurus, que é o dicionário de sinônimos lá. Que aí é bem importante, que tem umas palavras que você não entende o sentido, mas você leu no dicionário de sinônimos, você vê que as outras palavras dos sinônimos são parecidas com as palavras em português, que são as palavras do latim que você já conhece. Então aí você vai assimilando, aí você vai guardando lá na sua cabeça, lá, e sem se estressar muito, mas o trabalho é árduo. Gente, olha que dica de ouro que ele deu, hein? Anota isso. Comprar um dicionário de sinônimos e lá você busca a palavra que você quer e você vai procurando aquelas de origem latina mais parecido, mais fácil de memorizar. Muito, muito legal. Eu acho legal também, o que eu fazia bastante era tentar escrever em inglês. Por mais, ainda tem os caderninhos até hoje. Eu falei para a Sônia, devia ter trazido. Você me manda umas fotos que eu quero ver esses cadernos. Porque é muito horrível. O inglês é muito horrível.
Mas assim, a mensagem tá lá. E Claro. o que eu queria passar era a mensagem, que eu estava passando esses momentos difíceis e assim, uma forma importante é você se expressar. E como eu não conseguia me expressar verbalmente com todo mundo, eu me expressava escrevendo. E aí um pouquinho de inglês eu me expressava e tal. E aí hoje em dia eu olho as palavras, não tinha nada a ver, mas as palavras eram parecidas, eu usava as palavras erradas e tal. Do aprendizado, né? Quando tu é criança, tu engatinha primeiro e até aprender a andar. E você, quando tu levanta, tu cai, levanta e cai, até onde você vai conseguir andar melhor. Exatamente. E o que mais te ajudou assim a aprender inglês? Assim, conversar com as pessoas, um com o outro, aí quando a gente saía à noite, às vezes, ou ia jantar na casa de alguém, aí tinha a oportunidade de conversar com outras pessoas, você tá mais relaxado, tá com amigos. E também sempre lia tudo que estava, eu lia tudo que estava em volta. Tá na rua, tem alguma coisa passando, tu lê. Aí tu tenta entrar no contexto, o menu do restaurante, do bar, jornal, revista, bula de remédio, tudo que está na sua frente, que está em inglês. Até bula de remédio. Tu lê e o livro das outras pessoas. Aí tu pega um livro, tá ali, tu olha o livro. Aí eu fazia também, era tentar assistir filmes que eu já tinha assistido antes, filmes tipo famosos, e aí entender, falar, nossa, eles falam isso. Nunca assisti. Aí depois também desisti de assistir filme dublado também, porque para começar é feio pra caramba, não consigo mais entender filme dublado, né? Não tem como ouvir o Stallone falando, oi, tudo bem? E não dá. E aí você vai entendendo que as palavras que eles usam são parecidas no contexto. E também, bom, desde tudo. Eu acho que é importante ler, sempre ler é importante. Fazer anotação em português também? Em inglês, e sempre anotações, claro. Falar, isso aqui eu entendi. Aí você anotava lá, sempre carregava um caderninho comigo. Sempre com o caderninho. Tenho vários caderninhos lá que eu escrevi em português, mas eu queria escrever em inglês para explicar para as pessoas também os sentimentos que eu estava passando lá. Eu também tenho meus caderninhos todos aí, sabia? É importante, muito importante guardar. Qualquer viagem, ó, caderninho. Eu chamo de o meu museu da minha memória. Tá lá guardado. Então, gente, você percebeu? O aprendizado aqui do Norberto foi Roots. Né? Ou seja, ele não fez nenhum curso, nem aqui no Brasil, nem lá. Ele aprendeu na raça, né? Roots. Então, olha só, mais ou menos, aprendendo desse jeito que você contou pra gente, na prática, no dia a dia, ouvindo, entendendo, anotando, sem estudar gramática e sem estudar a estrutura do idioma. Quanto tempo você considera que você levou para ficar fluente? Então, com 2 anos eu já falava, eu mais entendia, porque assim, não entendia todas as palavras, assim, de tudo. Tinha numa frase de 20 palavras, tinha umas 2, 3 que eu pegava mais, porque se entendeu o contexto, então, tipo assim, tá indo. E aí eu falava e as pessoas que entendiam, e aí se eles não entendessem alguma coisa, também eles perguntavam, e aí tinha sempre essa confidência de, quando eram meus amigos, assim, aí tinha essa confidência de a gente se corrigir. Eu falava, mas como é que é essa palavra? Mas no contexto maior, aí já estava num pub, já conversando com as pessoas, já dava para conversar na mesa com todo mundo, contando uma história. E aí mas foi difícil mesmo. Tipo uns 2 anos. Uns 2 anos. E às vezes as pessoas me corrigiam nos verbos e tal, e às vezes eu aprendi uma palavra no passado, ou falava tudo no presente, mas eu fazia assim para dizer que era passado. Entendi. E assim, as pessoas ficavam com a cara assim, mas aí é do jeito de usar a expressão corporal de novo. Entendi. Agora, uma coisa é muito legal, você não tinha medo de errar. Não sei se tu errar, se você tiver medo de errar, fica em casa. Tá vendo, gente? Tem medo de errar, fica em casa. Então, fala de novo, se a criança tiver medo de cair, ela não vai levantar, né? Então, e acho que qualquer coisa na vida mesmo, exatamente. Qualquer coisa que tu quiser fazer na vida mesmo, se tu tiver medo de fazer qualquer coisa, você não vai fazer. Só errando que se aprende. E tem que errar bastante. E depois você chegou a fazer algum curso? Então, daí depois de 2 anos, 3 anos que eu estava lá, aí eu fui fazer a aplicação para o meu primeiro visto, para poder trabalhar e tal, para ficar lá, tudo certo lá, e para virar residente lá, né? E aí eu tive que fazer um curso do Cambridge lá, que é um curso de lá, e aí você tem que ir para a escola, tipo, 2 vezes por semana. Aí foi alguns meses. E aí você vê que
o meu inglês não era tão bom em vários lugares, que, tipo, e assim, nas provas que eu tinha, nos testes que eu tinha de falar e escutar, eu era muito bom. Eles, tipo, meu nível era muito alto. Sim. E os professores, o pessoal do teste, eles ficaram até surpresos. E aí, mas a minha escrita e minha interpretação de verbo e tal não era tão bom. E aí, depois, acho que 2 meses dois meses, 3 meses de curso, aí meu nível já estava bem maior, claro, e tal. E aí, claro, aí você fala, claro, isso é tão óbvio, mas isso é tão óbvio. Mas a gente fica tão preocupado, às vezes, de querer aprender isso e aquilo, e muitas vezes é só relaxar mesmo. É só relaxar. E ler. E é igual estudar, né, cara? Tem que ler e reler. E tentar entender sem se preocupar muito. Muito, muito legal, gente. Eu aprendi uma coisa uma vez com um profissional me falando que é tudo em relação às horas que tu gasta com o que tu tá fazendo. Então, assim, o mais tempo que tu gastar estudando aquele assunto, mais rápido e melhor tu vai ficar. O teu cérebro vai acumulando. E, então, tem gente que aprende mais rápido e gente que aprende menos, mas o maior tempo que você gastar estudando, melhor para você. Entendi. Olha, muita gente fala assim, professor, eu quero aprender inglês britânico. Aí eu queria saber o seguinte, existe algum sotaque, um único sotaque britânico? Um sotaque só? Um único inglês britânico para todo o Reino Unido? Existe isso? Não. Não, assim, é igual aqui, eu também sempre falo e comento com o pessoal de lá e com o pessoal daqui, que é igual aqui no Brasil. Igual no Brasil, vai tá aqui na Zona Norte, tu vai para Zona Sul, para Zona Leste, ou assim, no Brasil inteiro, né? Porque pode ser que o canal aqui tá indo pro Brasil inteiro. É. Então, você fala o pessoal do Nordeste, do pessoal do Norte, o pessoal do Sul. Aí tu fala do Sul, do Paraná para Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul, troca muito. Lógico. E aqui para Minas também, daqui de São Paulo para Minas, para o interior, para Goiânia. Então não existe. Aí tem o inglês que o pessoal tenta estudar, ou o pessoal que da televisão. Mas hoje em dia também tem uma aceitação maior para os sotaques de outras regiões também, igual aqui no Brasil também, mas se tu assiste Jornal Nacional, eles tentam falar um português mais convencional e tal. E é igual o que a gente chama de English, posh English, que é o que seria o inglês da rainha britânico, que é o inglês que parece mais dos jornais, que a escrita é mais convencional também. Mas assim, normalmente, se tu for para lá, para a Inglaterra, em qualquer cidade que tu for, tu vai ver um sotaque diferente. E tem a galera que tem de outros países lá, a galera da Jamaica, a galera da Índia, a galera do leste europeu, e até as pessoas dos outros países que aprenderam inglês dos países deles, na África e tal, e que eles vêm para a Inglaterra, e você às vezes fala, você tem que sintonizar a palavra que eles estão usando. Então, assim, aí você tem que... E eles falam do jeito deles. E os ingleses de lá, eles têm que sintonizar também para entender eles. Então, assim, se você acha que eles não vão te entender porque o seu inglês é quebrado, não está certo, isso também é mentira, porque se você se esforçar, o mínimo que você falar com um, você tiver paciência e você tiver vontade, tentar se explicar, as pessoas vão te entender. Muito legal, né? Gente, se você está aqui comigo, está curtindo, deixa seu like, porque isso vai me animar a fazer muito mais entrevistas como essa. Então, clica aí. Gente, esse é um gesto super simples, só que é um gesto que vale muito aqui no YouTube. Por quê? Porque o algoritmo do YouTube só divulga os vídeos que têm likes. Se você está assistindo até agora e não deixou seu like, a máquina do YouTube vai pensar que esse conteúdo aqui não é bom. Eu sei que você está gostando, então vai lá, clica agora, deixa seu like, tá bom, gente? Vamos continuar falando aqui sobre alguns tabus, ó. Todos os dias, viu, Norberto, eu falo com os alunos do mundo inteiro, do Brasil inteiro, né? Tem gente de fora também. E a grande maioria das pessoas aqui no Brasil traumatizada com inglês. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas aqui não aprendeu nada na escola, nos 8 anos que ficou lá na escola, nem o to be, às vezes sai de lá sem saber. Já tentou estudar em muitas escolas de inglês, escolas particulares, gastou muito dinheiro, gastou muito tempo, se esforçou, mas acabou desistindo e não conseguiu ficar fluente. Então, agora, do ponto de vista seu, né, que aprendeu lá na raça, aprendeu morando lá, por que você acha que isso está acontecendo? Por que isso acontece? Então,
as pessoas acho que se traumatizam porque eu lembro de algumas escolas, até na escola mesmo, estadual, que tem aula de inglês, o professor já acha o dono da razão, e aí eles te cortam muito, e eles querem que você fale assim, porque foi do jeito que eles aprenderam, com provavelmente os professores brasileiros deles também, que falavam inglês e tal. E às vezes, quando eu venho para cá, eu falo com as pessoas, com alguns professores ingleses, que às vezes as pessoas, eu falo inglês, mano. Aí eu falo com eles normalmente, do jeito que eu falo lá, e aí às vezes eles não entendem. Então, tá aí eu vendo? falo, mas tu não é professor de inglês? Tem escolas que querem realmente vender só, porque que é o capitalismo mesmo, as pessoas querem fazer dinheiro, escolas grandes também. Mas é meio mito, assim, acho que você tem que... Eu fico preocupada com os alunos, que tem muitos tabus, muitas coisas que eles criaram, essas escolas, mais para ganhar dinheiro mesmo, para enrolar o aluno. E o pior deles é que colocaram na cabeça do aluno que para você ser fluente, você tem que ter a pronúncia perfeita. Então, foi o que você disse, por exemplo, às vezes os instrutores, os professores, ficam lá corrigindo a pronúncia do aluno, palavra por palavra. Ele vai falar, corrige, vai falar, corrige. E o pior de tudo, na frente da turma online também, na frente da turma online. E o que torna uma situação extremamente constrangedora. Eu acho que porque eles fazem isso também, porque eles não querem que alguém seja muito espertinho, né? Que aí eles falam, aí assim, eu sei mais que o professor agora, aí o professor vai ficar com vergonha, a gente já corta já de baixo. Aí também, então, mas é igual eu falei, você tem que fazer parte da sua vida. Se você quer aprender de verdade, você quer fazer alguma coisa, qualquer coisa que seja, você tem que tem que trocar sua rotina, aquilo ali tem que fazer parte do seu dia a dia. Tipo, que nem a gente falou de carregar o caderno, carregar o dicionário, e falar com as pessoas, e assim, hoje em dia todo mundo tem telefone, então você pode estar lendo, olhando, escutando música. Hoje tem música também, acho que Spotify, você escuta e você está lendo, você escuta a música, está cantando e você lê o que a pessoa está falando ali, né? Então você... E tem aplicativo internacional gratuito de chat internacional. E acho que tem também com a webcam também, Tem né? também. Tem. E aí você olha para... Você está olhando para as pessoas, que é bem importante também olhar. Eu acho que os três é bem importante, assim, o escutar, o ler, o olhar, falando, olhando, e assistir também, que o visual é bem importante também. E, na sua opinião, existe essa pronúncia perfeita da língua inglesa? Não, porque se você fala para um jamaicano que a pronúncia dele está correta, ele vai brigar contigo. Se tu falar para alguém de Manchester ou da Escócia, que eles falam diferente, do Liverpool, ou do país de Gales, ou da Irlanda, ou da África do Sul, ou da Austrália, todos eles falam inglês, e todos eles falam o inglês deles, e o inglês deles é correto, cara. Então, você não pode falar para ninguém, igual tu falar pro teu vizinho que ele fala português errado. E não tem, cada um fala o que sabe, como Exatamente. Pode. Agora, outro mito, que é um tabu, é um mito, né? Que as escolas vendem muito isso. Aqui você vai aprender inglês like a native. Aprender inglês como um nativo. Então, é realmente possível para o brasileiro falar inglês igualzinho ao nativo? Então, se você for para a Austrália e aprender inglês na Austrália, você vai falar igual aos australianos. Então, provavelmente o seu sotaque, seu acento vai ser mais caído para o australiano. Se tu for para a África do Sul, tu vai aprender o inglês na África do Sul. Aí tu vai ter um sotaque mais parecido com a África do Sul. Mas mesmo assim, tu nunca vai perder o seu sotaque. Eu tô quase 18 anos lá, e assim, eu também não me importo muito com o meu sotaque, porque tipo, um dia eu achei que eu falava que eu já tinha perdido o meu sotaque. Então eu sei tudo. Gente, escuta isso. Aí a gente conversando, e aí não sei o que a gente gravou alguma coisa, e aí eu ouvi minha voz e falei, que horrível, como é que vocês me entendem? E assim, porque assim, eu sei o que eu tô falando, eu sei e as pessoas já me conhecem, então eles já sabem o meu sotaque e tal. Minha avó morreu com 100 anos, sem perder o sotaque espanhol. Não, e não dá. Então, assim, e se tu for morar na Inglaterra, tu consiga ir pra Inglaterra, morar lá, não sei onde, e se tu for morar, quem eu falei, se for pra Escócia, tu vai aprender o escocês com o sotaque escocês, cara. Tipo, assim, os brasileiros que vão para Portugal, tem uns brasileiros que falam português de Portugal sem o sotaque em português, mas para tu viver na sociedade que tu tá vivendo,
é até legal você pegar um pouquinho do sotaque deles, Claro. que uma que eles te recebem um pouquinho melhor, e outra que você vai se interagindo com as palavras de onde você mora ali. Ou seja, é muito importante você tentar se aproximar do sotaque deles, tentar falar da forma como eles falam, no ritmo que eles falam, do jeito que eles falam, porém, sem esse sentido de perfeição, porque não existe essa perfeição. Você nunca vai perder o seu sotaque materno, da sua língua materna. É muito difícil perder. E fica sem medo, cara. Sem medo. Tem uns amigos brasileiros meus lá, que não são muitos não, mas ele tem um amigo meu em questão lá que ele faz questão de falar todas as palavras em inglês, mas com sotaque muito forte em português. Em português. E porque não, eu sou brasileiro e eles têm que aprender. Mas assim, tipo, cada um. Mas assim, é você saber o que você está falando, usar as palavras na hora certa, e esperar outra pessoa também. Exatamente. O Norberto veio para cá, já faz 4 anos que ele não vem com a família, né? Demorou para vir por causa da pandemia. E aí eu queria te perguntar, quando você fica muito tempo sem falar português, eu sei que você treina, que você canta, que você fala, mas às vezes você não tem um brasileiro lá para falar com ele todo dia, né? Todo dia. Essa primeira semana que você pisa aqui no Brasil, o que acontece? Enferruja um pouco? Como é que é? Então, eu saio, porque assim, eu escuto música provavelmente quase todos os dias em português, eu canto, toco violão. Toca violão muito bem, viu, gente? Falo com as crianças também, sempre estou falando as palavras em português também. Na minha cabeça, eu acho que tá tudo certinho lá, né? E assim, até tu chegar aqui, cara. Aí tu chega aqui, aí tu fala... Aí tô conversando contigo mesmo, que a gente veio direto aqui pra sua casa. Aí eu, tipo, tô no meio da frase, eu quero buscar uma palavra e eu falo, cadê a palavra? Aí eu tenho que falar inglês, ou perguntar pra minha esposa qual palavra que ela em português, e ela também não fala português, claro. Ela falou um pouquinho, mas aí eu uso o sinônimo que eu tava falando lá em cima. Aí fala, qual que é a palavra parecida com essa daqui? Aí vai buscando. Mas eu acho que essa pergunta que você quer me perguntar é se você não pratica... Isso, exatamente. Se você não pratica todo dia, se por mais, assim... Se eu ficar aqui 2, 3 meses aqui, quando eu voltar para lá, meu inglês vai estar enferrujado. Claro. Porque eu não estou falando com ninguém. Exatamente. Então, nessas férias que eu estou aqui, eu acabei ligando para uns amigos e, tipo... falando e eu já, tipo, o que eu tenho que falar aqui? Que dá uma gaguejada, cara. E assim, também não tem problema gaguejar, nada. Mas se não praticar... Gente, tudo é treino. Tudo é prática. Não praticou, enferrujou. É tudo na vida, né? Qualquer coisa. Você vai dançar, de repente você fica 2 anos sem dançar. Chega lá, você vai acertar os passos todos? Não vai. Igual... Ginástica, gente, academia. Andar de bicicleta. Não vai na academia. Se você anda de bicicleta e você parou 2 anos, quando tu entra na bicicleta, tem gente que pega direitinho, rapidinho, mas você não vai estar super com confiança igual 2 anos atrás. Então, você faz mountain bike, por exemplo, você desce uns morros muito loucos, ou skate, aí você... Ou surfar mesmo, que é difícil, mas... E aí se você parar uns meses que for, quando tu volta, você tem que engatinhar de novo. Exatamente. Mas tá tudo lá dentro. Você tem que... Aí quando você pratica, aí você volta direitinho. É por isso que eu sempre aconselho os alunos, tem que estudar todo dia, nem que for 10 minutos, nem que for 15 minutos. Porque se você estudar hoje, aí você vai pegar o caderno só na outra semana, já foi. E tá relativo na sua cabeça também. Acho que isso é muito importante. Se você tá estudando alguma coisa, você ter aquele momento sagrado ali para o seu estudo. Rotina. A sua rotina, todo dia, então seu cérebro vai estar acostumado. E aí que eu falei antes também de você carregar um caderninho de notas e um dicionário contigo, ou um dicionário de sinônimos, porque se tu lê uma frase que está em inglês, você fala, peraí, aí eu vou tentar traduzir sem olhar, e assim, é do dia a dia, entendeu? Aí tem muita coisa em inglês em volta da gente. Muito. E assim, mas mesmo fazendo tudo isso, você ter os seus 15, 20, meia hora de estudo todo dia. Every day. Porque aí, você vai se adiantar muito mais do que as pessoas que estão fazendo uma vez por semana. Uma vez por semana, gente, já era, né?
Gente, olha, o que tem de assunto para conversar com o Norberto, mas não dá para ficar um vídeo muito longo. Então, qualquer assunto que você queira saber, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma pergunta, se tiver alguma curiosidade, coloca aqui nos comentários que eu vou dar um jeitinho de pegar ele e tirar essa dúvida com você, claro. Tá bom, gente? Um dia eu escrevo um livro também. Então... isso. Escrevo em inglês e português. Isso mesmo. Tá, então, olha, a gente poderia falar sobre trabalho, sobre a vida lá, sobre como é que é a relação dos ingleses com os brasileiros lá, tem muito assunto. Mas a gente vai ficando por aqui, então eu quero, assim, para finalizar, eu quero te agradecer imensamente, Norberto, pelo seu tempo. Daqui a pouco a gente também vai passear, a gente está indo lá no planetário, vai aproveitar o tempo também, né, gente? Daqui a pouco ele vai embora também com a família, vai voltar para o frio, né? Yes. Quantos graus lá? Uns 2, 1, 0. 2, 0 Mas graus. já faz meses já. Que tá então, assim? A galera que fala que gosta de frio, tem essa aí, ó. Tem galera que fala que gosta de frio, vocês não sabem o que é frio. Aqui frio, você tem um mês de frio que fica de, tipo, às vezes desce para 5, 0, mas de dia, meio-dia tá 16 graus. 16, aí tá frio, 15 graus. Lá não passa dos 9, já faz 2 meses já. E assim, às vezes não tem luz, às vezes quando fala não tem luz, é a claridade do sol. Muito e às vezes fica escuro, tipo uma semana mesmo, e falta de vitamina D, sofrem. Essas são outras histórias para outros momentos. Outras histórias. Como que você se adapta a um clima desse e tudo isso? Gente, então eu te agradeço de coração. E assim, para terminar, você quer dar algum conselho, falar mais alguma coisa para quem quer morar lá fora, para quem quer estudar lá fora, para quem quer viajar, pelo menos só para o turismo? O que é importante? Então, ó, pelo que eu aprendi, se eu tivesse escutado minha ex-mulher lá em 2004, 2005, aprender qualquer coisinha ia ser útil, eu teria aprendido. Mas assim, a gente só aprende errando, aprende sofrendo, e a gente aprende com outras pessoas, com o erro de outras pessoas também, né? Claro. Você querer aprender com os erros das pessoas. Então, assim, eu continuaria estudando, eu continuaria lendo, eu continuo me esforçando mais, fazer o seu curso mesmo, que eu te conheço desde 2005. O curso é desde 96 o curso. E assim, que eu te conheço, o curso já é mais antigo, mas assim, da onde eu conheci a Sônia já esses anos todos, eu tinha ido na escola dela, ver a escola, muito legal, ela fazia as aulas com música, com teatro, todo mundo interagindo. Era uma coisa... As aulas mais doidas eram nós aqui, gente. Era um carnaval, meu. E aí você sai rindo, você sai feliz. Muita surprise, né? Aí você sai cantando as músicas e tal. Mas acho que um curso é sempre muito importante mesmo. Se é um plano que você quer fazer e você está economizando para isso, vale muito a pena aprender, porque quando chega lá, a sua vida vai ser muito mais fácil. Porque não é fácil mesmo, tipo, a minha situação era diferente, eu tive um outro tipo de oportunidade, mas se você vai por um certo período de tempo e aí se você tem que focar naquele tempo, foca agora, estuda agora, aprende agora, tem que praticar mesmo, se planeja certinho, e esse método da sua professora Sônia Sanches aqui, é bem interessante. Eu mesmo eu pego e leio às vezes, porque eu mesmo, assim, depois de tanto tempo lá, eu pego e leio mesmo as coisas, e assim, leio aulas de inglês, às vezes eu olho, porque tu sempre está compartilhando os vídeos com a gente também, eu sempre olho, aí às vezes eu falo, nossa, essa aí não valeu, Sônia. Valeu, aí um toquezinho ali que, tipo, tô aqui tanto tempo e nem... Nossa, que legal, sério, cara, sério. Porque assim, no dia a dia você nem vê passando, e aí você vai fazendo os mesmos errinhos ali. E às vezes, tipo, esses toques assim que a gente pega dos professores da nossa vida, a gente nunca vai aprender, não. É verdade. Gente, olha, mas valeu. Tô muito feliz ele estar aqui. Se eu falar aqui, tem que eu tô feliz também, bom de ver família. E é uma oportunidade legal de poder falar um pouco do que você passou, da tua vida. E, claro, como tu falou, se fosse para contar histórias, detalhes aqui, a gente ia passar dias e dias aqui conversando. Isso inspira muito a gente, né? E não acabaria. Com certeza. Mas boa sorte para todo mundo, continue estudando. E ela é uma pessoa maravilhosa. E assim, eu estava olhando aqui, antes da entrevista, eu estava olhando aqui as mensagens de todos os estudantes. Ela aqui, até antes de eu chegar aqui no estúdio aqui, ela estava respondendo todo mundo ali. É verdade. Ela teve que parar de responder vocês para a gente fazer essa entrevista. Então, eu espero que ajudem vocês de uma forma ou de outra aí. Valeu?
Tudo de bom, bom ano novo pra Tchau, todo mundo aí. pessoal. Beijo!